Olha a fotinho de Alckmin, olha onde Alckmin foi. Foi visitar João Dória. O João Que Dória tanto colocou. bateu nele, né? Oi? Que tanto bateu nele, né? O João É. Dória que derrotou o Alckmin, praticamente expulsou o Alckmin do PSDB, e aí está ele do lado do João Dória, fazendo o João Dória, e também o João Dória puxando o saco do governo, né? E fazendo o João Dória fazer a propaganda positiva do governo, não é isso? Eu achei bom que o Thales já saiu com o comentário. É isso, ó. O João Dória publicou lá, recebi a honrosa visita do presidente Geraldo Alckmin. Chegou dirigindo seu carro particular. Tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e suas boas perspectivas. Alckmin tem grandeza, capacidade e bom sentido. É o que escreve o João Dória, que hoje está fora do PSDB. E chamou a atenção esse encontro entre os dois, né? O Geraldo Alckmin, que inclusive está na presidência em exercício, nas viagens de Lula. E aí está aqui já a reportagem. O ex-governador João Dória, que se reuniu com o Geraldo Alckmin, com o presidente em exercício, vice-presidente da República, ministro. Esse encontro aconteceu anos após o rompimento entre os dois, na disputa por um espaço no PSDB. Foi o próprio Dória que divulgou esse encontro entre eles. Geraldo Alckmin não falou a respeito. A relação entre os dois estava estremecida desde 2018, quando hoje o vice-presidente chegou a insinuar que foi traído por Dória em uma disputa interna do PSDB. À época, os dois eram filiados à sigla. Naquela ocasião, Alckmin amargou um quarto lugar na disputa presidencial, que deu vitória a Jair Bolsonaro e teve o apoio de Dória a Bolsonaro na época, até mesmo antes do segundo turno, uma espécie ali, né, de um apoio meio velado antes do segundo turno. E Alckmin se sentiu traído, porque foi o responsável por alavancar a carreira política de Dória, até ser passado para trás pelo afilhado. É uma história de bastidor político que eles ali nunca falaram de maneira escancarada, mas muitos outros tucanos falaram de maneira escancarada. Então chama a atenção esse sorrisinho aí de Geraldo Alckmin ao lado de Dória, e o Dória valorizar, né, esse encontro entre eles e ainda dizer: Geraldo Alckmin chega de carro particular. Vai lá, o Thales, começa com você. O que significa essa foto? O que significa esse encontro? Significa que o Dória, agora empresário do LID, não sei o quê, precisa de ter convidados do governo participando dos eventos dele, precisa estar bem com o governo, que o Dória se deu muito mal na aproximação excessiva com o Bolsonaro, levou um tranco do Bolsonaro e agora está tentando se recolocar. O Alckmin, que chamou, de fato, num evento do PSDB, eles tiveram um bate-boca, o Alckmin chamou, de fato, o Dória de traidor, ele agora voltou ao cenário político, após quase ter sido apagado pelo Dória, que o Dória o expulsou do PSDB praticamente, após ter sido quase apagado, agora voltou por cima no cenário político, está lá aproveitando isso para mostrar, desenhar a imagem dele de um homem educado, que lida com todos os setores e que é capaz de perdoar, até porque nesse desenho da imagem dele, ele também coloca uma característica de religioso, de que é um homem que é capaz de perdoar. Você, hein, Josias, como é que você analisa aí essa visita, né, de Alckmin a Dória? Porque tem isso que é importante. E o Dória fez questão de falar isso, né? Que recebi a visita de Geraldo Alckmin. Recebi a visita de Geraldo Alckmin. O que significa essa visita do presidente em exercício a João Dória? É meio desmoralizante isso, sabe, Fabiola? Porque há limites para tudo, né? Até havia uma. Eu mencionei aqui outro dia uma frase do Ulisses Guimarães, né? Que na política não se deve ficar tão próximo que amanhã não possa estar mais distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. Mas é tudo meio constrangedor, né? Na política se fazem as pazes de maneira desconcertante. É o que revela essa cena amistosa entre o Dória
e o Alckmin. O Dória ingressou na política partidária, fez campanha pelas mãos do Alckmin. Depois, o Alckmin, se julgando traído, chegou a deixar o PSDB por conta das cotoveladas que diz ter recebido do Dória. Agora, os dois se encontram como se nada tivesse acontecido. Isso não é novo na política, aliás, é muito velho, né? O Adhemar de Barros, que era um velho político paulista, ele dizia que preferia tocar a mão de um leproso a encostar a mão na mão do Getúlio Vargas. E, e foi por essa mão tão amaldiçoada que ele foi nomeado depois interventor de São Paulo, numa época em que São Paulo era governado por interventores, né? Deslanchou a sua carreira, o Adhemar de Barros, né? E há um caso clássico nessa matéria de confraternização esquisita na política, é um clássico do gênero, que envolveu o Getúlio Vargas e o Luiz Carlos Prestes. Sob o governo do Vargas, o Prestes teve a mulher, a Olga Benário, deportada para a Alemanha, onde depois ela foi, inclusive, morta num campo de concentração. Pois, mais tarde, o, o, com o Getúlio na presidência, o Prestes ele remeteu ali, esqueceu tudo que tinha acontecido e se confraternizou com Getúlio e tal, como se nada tivesse acontecido. Aqui nós não estamos diante de nenhum exemplo dramático como esse, né? Mas é preciso que as pessoas tenham um pouco de compostura, né? Estava se distratando ali, não houve nenhuma recomposição pública, ninguém pediu perdão para ninguém e todo mundo finge como se nada tivesse acontecido. Isso estimula, Fabíola, as pessoas a acreditarem que a política é mesmo o território da farsa, que não se deve levar a sério a política, muito menos os seus protagonistas. Então, não ajuda. Não ajuda. É uma cena que... É evidente que a política é feita de conciliação. A alternativa à política é a guerra civil, mas tem que ter uma certa compostura, né? Esses encontros fortuitos depois de brigas irreconciliáveis não fazem bem à política, né? Fica uma cena, realmente as pessoas acham que isso não deve ser levado a sério. Não é bom. Ô Josias, agora tem uma questão aí que as pessoas até estão se questionando se tem alguma coisa a ver. Os dois não estão mais no PSDB, só que o PSDB nos últimos tempos tem se movimentado, né? Ou tentado se movimentar. Outro dia até estava aqui no restaurante, tinham dois ex-tucanos também reunidos conversando, né? E falando, preciso se reorganizar, quem sabe. Pode ter alguma coisa a ver ou não? É forçar demais, hein, ô Josias? Acho que não tem, não, Fabíola, nada a ver. Primeiro que o Dória, nesse momento, está realmente voltado para as suas atividades empresariais. E como são atividades em que ele precisa estar de bem com todo mundo, que ele promove encontros entre personagens da política com personagens do mundo dos negócios, ele precisa estar bem com todo mundo, ele precisa estar de bem com o Alckmin, que agora é vice-presidente da República. Então, me parece que a motivação é mais empresarial do que política. Em relação ao Geraldo Alckmin, ele está muito bem tratado hoje no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, né? E não me parece que cogite retornar ao PSDB. O PSDB tem hoje o seu drama particular, é um partido que se tornou, já foi a segunda potência política no país, elegeu o Fernando Henrique Cardoso, desde então, elegeu e reelegeu o Fernando Henrique Cardoso, desde então não retornou ao poder, né? Foi surrado algumas vezes pelo PT, pelo Lula, nas urnas, e hoje se tornou um partido irrelevante, insignificante mesmo. Agora, então, ele caminha para uma insignificância ainda maior, porque retornou ao controle do Aécio Neves, a partir da eleição do ex-governador de Goiás, o Marconi Perillo, ex-senador também, que é unha e cutícula com o Aécio. Então, o PSDB voltou para o leito duvidoso que o fez perder relevância.
porque foi depois que o PSDB ficou manchado por esse tipo de política desenvolvida pelo Aécio Neves, é que ele foi perdendo gradativamente a relevância. E hoje o Aécio está dando as cartas, ao contrário do que se imaginava, de que apostariam numa liderança nova, como a do governador do Rio Grande do Sul. Não, está voltando para o leito original. Então, o PSDB está se conspirando contra si mesmo, Fabiola, e não faria sentido que, num momento como esse, o Dória ou mesmo o Alckmin estivessem com os olhos voltados para o PSDB. Os olhos estão voltados, no caso do Dória, para os seus negócios, no caso do Alckmin, nem sei para onde ele está olhando, quando ele ignora que chamou o Dória de traidor anteontem, em verões passados, e agora aparece aí em visita aparentemente voluntária a esse que chamou de traidor. Não sei qual é o interesse do Alckmin nisso. Então tá aqui, ó. O PSDB Survival, acho que não. Aí tem gente falando assim, imagina se Alckmin, aqui a pessoa usa alguns apelidos, né? O picolé de chuchu, que é o nome dele. Até o Lula brincou disso, né? Colocaram na época da campanha a receita de chuchu com Lula e tudo mais. Mas aí aqui tá, ó. Picolé de chuchu, se aceitou o serviço de Lula, que o José chama de Dilma, que imagina se ele não ia se encontrar com o João Dória. Claro que vai. Aí tem outro dizendo aqui, o Armando, estão todos em casa. Lula e Alckmin também não se ofenderam lá no passado, mas eu acho que não teve a mesma, não era a mesma história, né? Eles disputaram, foram, como é que se diz? Não rivais, eles foram rivais nas eleições, estavam em campos opostos, mas nunca teve uma traição de bastidores, como teve do Dória, né? Como o Thales até estava contando aí, os bastidores do rompimento. São dissensões de natureza diferente, né? Porque no caso do Dória e do Alckmin, ambos eram correligionários, né? E o Alckmin elevou a carreira política do Dória e depois foi desprezado por ele e chamou de traidor. No caso do Lula e do Alckmin, também são as rusgas são diferentes porque ambos eram inimigos, militavam em campos opostos. Mas o Alckmin também chamou o Lula de ladrão, né? E disse que ele queria retornar ao poder para voltar à cena do crime. Então também é uma reconciliação esquisita, né? Dessas que levam o observador a duvidar da seriedade da política. Fala, bom, se isso pode acontecer, esses rompimentos e essas reconciliações que pareciam impossíveis, se podem acontecer na política, talvez não se deva levar a atividade muito a sério, né? É tudo meio constrangedor. Agora, a política no Brasil se transformou nisso, né? E são, como disse, são muitos, são inúmeros. Se formos aqui ficar falando, a gente gasta o programa inteiro para falar de brigas e reconciliações. E realmente são muito comuns na política brasileira. Agora, me parece ser um dado da realidade, né? Um elemento da atividade. Agora, que não é bonito, não é. O que se diz aqui em Brasília é que o projeto do PSB, partido do Alckmin, e do próprio Alckmin, é tentar continuar vice do Lula. Eles acreditam que o Lula vai tentar a reeleição. Se o Lula estiver bem de saúde, estiver fisicamente bem, todo mundo acha que ele vai tentar a reeleição. E, em sendo isso, o Alckmin gostaria de continuar sendo o vice. Quer dizer, ele não teria intenção de partir para uma disputa aberta ao governo de São Paulo. Mas não se sabe o que pensa o Lula, como é que pensa, porque pode ser até que para o Lula seja interessante colocar o Alckmin numa disputa em São Paulo para tentar deslocar o Tarcísio. Não sei se isso vai vingar ou não, mas não é a intenção agora do Alckmin, de forma alguma, trabalhar dentro do PSDB. O PSDB é passado. O PSDB é um partido praticamente morto na visão do Alckmin e na visão de boa parte dos políticos aqui de Brasília. O PSDB foi destruído até um pouco pelo Dória porque
se juntou ao bolsonarismo, misturou com o Bolsonaro, o Aécio também se misturou com o Bolsonaro lá em Minas Gerais, tem o bolsonarismo misturado. Então, ficou isso. Acabou que destruíram o O, partido. a Mal nossa última. comparando, viu, Fabiola, É, mal comparando, acontece com os políticos algo muito semelhante ao que ocorre com os famosos do entretenimento, só que com um sinal trocado, né? É, Normalmente, quando você tem atores, atrizes famosos que são vistos em cena pública juntos e tal, eles, para disfarçar, costumam dizer: não, somos apenas amigos. Na política, quando tem essas cenas aí constrangedoras, dizem: não, somos apenas inimigos. No caso dos famosos do entretenimento, depois, quando começam a trocar fluidos e outros elementos, aí aquilo que era apenas amizade vira um relacionamento sólido, ou até que a desavença os separe. No caso da política, o que era uma aparente inimizade também se transforma em relacionamentos de aparência sólida, até que sobrevenha alguma desavença. Então é é, mais ou menos a mesma coisa, só que com sinal trocado. Somos não, apenas amigos. Aqui, não, somos apenas inimigos, como se isso não tivesse a menor importância. Amanhã podemos ser outra coisa. uma